Olá, pecadores, pecadores CCBistas, pecadores em geral, pecadores CCBistas, pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça. Você sabe que a CCB é a graça, né? Você sabe que a CCB é a única, né? É o único aprisco, né? O único aprisco de salvação. Ah, mas a congregação tá isso aí do jeito que você tá falando, cavaleiro. Ah, mas vai mudar, não vai ficar assim. Mas a congregação é a graça. Sabe? É o único aprisco. Tá? Então você está no canal do Cavaleiro, só aqui você tem os santos palavrões. Aqueles que Deus tem preparado para sapecar os pecadores CCBistas e os pecadores em geral. Ó, os santos hipócritas. Aqui deixa eu falar uma coisa para você. O que mais te irrita? O que mais me irritava na CCB? O que mais me irrita na CCB, na congregação? Uma das coisas que mais me irrita na CCB. Ó, vou contar uns causos aqui. Tem várias igrejas da congregação cristã no Brasil que elas têm almoxarifado, depósito assim, tem salãozão, não é armazém, é assim um barracão grande, ou às vezes até alvenaria mesmo, que os barracão é alvenaria, mas coberto com aquelas telhas assim, parecendo garagem de transportadora, sabe? Garagem de transportadora, é grande. Lá tem departamento, lá daqueles barracão grande. Tem outras igrejas que é menor, que tem só uma determinada coisa, tipo almoxarifado. Mas muitas igrejas têm esses galpão meio grande assim, que 1.000 metros quadrados, 500 metros quadrados, e lá tem as divisões, que é para fazer manutenção de banco, fazer manutenção de porta, guarda-tinta, tem para lixadeira, aquela lixadeira de marcenaria mesmo, tem umas mini marcenaria dentro, sabe? E lá guarda doações, colchão velho, cama, mesa, banho, tem até cozinha. Tem até cozinha não, dentro de igreja grande, a primeira coisa que se faz é a cozinha. Então tem cozinha, lá reforma banco, parede, tribuna, ou até faz, lá tem lugar para fazer, lá tem lixadeira grande, sabe? Corta madeira, tem tipo uma mini marcenaria, sabe? Lá tem coisa grande para fazer portão de igreja, aqueles portão de igreja, para cortar ferro, armazenar ferro, sabe? Então é grande, tipo um almoxarifado grande. Lá tem andame para manutenção de igreja, tem tinta, tem escada grande, tem tudo lá para manutenção de igreja, tem tudo. Tem coisa da obra da piedade. Então é o seguinte, o que mais irritava? Porque CCBs tem um povo sem coração. CCBs tem um povo hipócrita. Hipócrita de coração, como diz Jó lá. Então nesses almoxarifados da CCB, tem tudo lá. Sabe aqueles andames? Aqueles grandes? Tem tudo lá. Pincel, rolo de pincel, tudo para pintar a igreja. Então tem tudo lá. Tem coisa da piedade que fica lá estragando. Coisa da piedade que fica lá estragando. Estragando mesmo, tá pensando que eu sou. Eu conheço a CCB por dentro, rapaz. Eu não falo aqui contra os pecadores da CCB, porque eu venho dizer. Eu conheço por dentro. Porque eu tava lá. Sabe? Eu tava lá, não. Eu tô lá. Porque eu tô na CCB. Eu sou CCB. Eu tô lá dentro. Ficarei lá dentro. Não vou sair porque o capeta não quer que eu saia. Então, aí é o seguinte. Você é uma pessoa pobre, necessitada. Aí você precisa de um andame para pintar uma casinha, para arrumar o seu telhado da sua casa. Para arrumar o telhado da sua casa. Aí você precisa de um andame. Você vai fazer o quê? Vai pedir no vizinho emprestado? O vizinho não tem aqueles andames, sabe? Você vai pedir no vizinho emprestado. Aí você é batizado na congregação, vai pedir no seu parente. Tudo o que você precisa, você pede o vizinho ou pede do seu parente. Aí seu parente ou vizinho, a pessoa da sua igreja lá não tem não?
Você fica envergonhado, rapaz. Lá na igreja tem. Aí você o quê? Você não tem dinheiro? Se você tivesse dinheiro, você alugava. Mas presta atenção aqui. Não dizem que nós somos uma família? Que a CCB é uma família? E se você tiver uma família, você vai pedir para outra família? Não é para a família que você tem que pedir? Não é para a família que você tem que comunicar suas necessidades? A família não é família de Cristo? Se é família de Cristo, por que lá no almoxerifado, lá no depósito da igreja, tem as coisas e você precisa pedir para um vizinho ou para uma família carnal? O Senhor Jesus não disse, aqui está a minha família, aqueles que fazem a vontade do meu Pai? Percebeu a mentira? Então é o seguinte, aí você é pobre, precisa arrumar o telhado da sua casa ou subir na caixa d'água, você tem que alugar um andaime. E lá na igreja tem. Sim, porque se você for pedir na igreja, você não consegue. Você não consegue. Porque se você for... Quem toma conta daquele almoxarifado da igreja, ou é um lambe-bota safado do ministério, ou é o parente dele. Aí você tem que falar com ele, ô irmão, aí você tem que ir lá na casa dele. Ou lá na igreja, geralmente ele ou é comodatário ou mora perto. Sabe? Então você tem que chegar lá falar com ele. Aí ele vai falar com o ancião dele. Aí o ancião dele vai falar com o cooperador dele. Ou o cooperador de jovem. Aí tem que ligar para a administração. Isso para você pedir, isso para você conseguir meio andaime. Meias peças de andaime, porque 6 peças dentro da sua casa é o que? Um sobrado, não é, né? Então, 6 peças de andaime, 8 peças de andaime, você chega na sua laje. Isso porque para você conseguir emprestado. E aquilo lá é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E dizem que é família. E você é membro da congregação cristã do Brasil. Aí você passa todo esse sofrimento. Aí ele vai ligar para a administração. Aí a administração vai ligar para aquele que tá com a chave lá do coisa. Isso se tudo acontecer de um achar o outro. E se for tudo no mesmo dia. Se você der sorte, isso acontecer no mesmo dia. Se é que não vai demorar aí uns 3, 4 dias. E aí vão levantar sua ficha para saber se você tomou Santa Ceia, se você não xingou o ancião, se você não é reclamão, se você tem bom testemunho. Tudo isso para pedir um andame emprestado. Vão levantar toda a sua ficha. Vão falar com o seu cooperador, com o seu ancião, se esse não for, se você morar em outro bairro. Sabe? Se você morar em outro bairro. Vão falar com o seu cooperador de jovem, se você for moço. Se você for casado, vão falar com o seu cooperador, com o seu ancião, com o seu diácono. Se você for músico, vai falar com o encarregado local, vai falar com o encarregado regional, para ver se você não andou criticando o ministério. Tudo isso para você conseguir a merda de um andame para você subir na sua casa. É assim que funciona. Isso é uma coisa irritante, rapaz, na congregação. Isso se você conseguir. Porque geralmente, lá, quando chega ali no ancião, já diz, mas não pode, não sei o quê. E por quê? Sabe? E dizem que somos filhos do mesmo pai. Uma merda dessa. Sabe por quê? Esse povo não planta misericórdia, porque isso é um ato de misericórdia, um ato de piedade, de bondade. Eles não plantam essas bondades uns com os outros, e aí querem colher misericórdia no dia do juízo. Sabe? Porque quando você faz uma coisa, ajuda o outro, você está plantando misericórdia, você está plantando piedade. Acha que piedade é o que? Dar roupa e sapato a outro ser besta? Acha que piedade é o que? Dar cesta básica a outro ser besta? Piedade é você precisar de
de um irmão que tem, você não tem carro, precisar de um irmão que tem carro para te levar em algum lugar. Isso é piedade. Porque ele deixou as coisas dele de fazer e foi te ajudar. Isso é piedade. Piedade é você fazer um favor para outro irmão, um favor assim essencial para outro irmão. Isso é piedade. Você fazer um ato de bondade para outro irmão, isso é piedade. Isso é compaixão. Você teve misericórdia do irmão. A necessidade do irmão você supriu. Isso é ter misericórdia, isso é que é piedade, isso é que é ter misericórdia. Quando você faz isso, você plantou misericórdia, você plantou piedade, você plantou compaixão. No dia de colher, você vai colher, quando você precisar, você vai colher aquilo que você plantou. Então, você é um necessitado, você precisa de um andame lá, você precisa de um andame lá, na congregação tem, mas o ministério não faz. Você precisa lá de uma coisa que lá no salão da igreja tem, você não é suprido. Entendeu? Então você está no meio de um povo e você passa aperto, mas eles não suprem. E começa pelo ministério. Você precisa pintar a sua casa, a sua casinha lá, pintar não para deixar bonita, para deixar menos feia, porque você é pobre. Sabe, sua parede lá está enferrujada e tudo, você tem uma lixinha lá, precisa pintar. Aí você só tem o dinheiro para comprar tinta. Lá no salão da igreja tem rodo lá, aqueles rodão grande, tem tudo lá. Mas se você for lá pedir emprestado, eles não te emprestam. Porque eles capricham na dificuldade para você e para outros, já capricham na dificuldade para você não ir pedir mesmo. Porque eles não querem te emprestar. E aquela porra lá, aquela merda lá é de Deus. Foi comprado com dinheiro de coleta. Mas eles capricham na dificuldade já para dificultar, para você não pedir. Se você pedir uma vez e conseguir, não pedir novamente. Então eles capricham na burocracia. Põe tropeço, põe dificuldade, põe espinho. Eles cercam-se de espinheiro. Espinheiro é as dificuldades. Já para você desincentivar você, desincentivar a você a não pedir mais. Porque esse povo não presta, rapaz. Esse povo é falso, é hipócrita. Por fora, eles parecem bonitinhos. Sabe aquelas frutas? Aquelas frutas que você compra, às vezes você compra uma batata, um legumes, ou compra uma manga, ou compra uma maçã. Por fora ela parece bonita, ela parece não, ela tá bonita. Aí quando você corta, lá dentro tem aquela mancha preta. Aí quando você tirar a mancha, toda aquela mancha preta, bichado, ou um tomate. Quando você for tirar todo aquele bichado, não sobra nada. É um CC besta. CC besta por fora, eles parecem não, são bonitos assim por fora. Mas quando você abre, é que nem aquela fruta que você compra. Aí você fica até irritado. Você comprou. Aí você foi lá na banca, você viu lá aquela mangona linda, ou aquela maçãzona, né? Aquela batata. Aí você viu assim, ela bonitona. Quando chegou em casa, cortou, decepção. Aí você pega e joga no lixo com raiva. Por quê? Porque foi enganado. Você foi enganado. Você comprou, sabe? Você compra aquele pedaço de mandioca. Eu conheço mandioca. Aí você chega em casa, descasca e vê que tá podre, tá feio. Aí você pede a metade. É um CC besta. CC besta é assim. Então, eles pedem a coleta, reforça nas coletas para comprar as coisas. Lá tem. Aí você precisa de uma máquina para cortar ferro, de uma lixadeira, para invernizar um ferro, tem tudo. O que você precisar tem, em muitas igrejas tem. Lá no almoxarifado. Aí se você for lá pedir emprestado, ninguém faz. Ninguém empresta, porque eles criam dificuldade para isso. E dizem que somos uma família. É um povo sem misericórdia, rapaz. É irritante. É irritante. Você precisa de uma escada grande. Você precisa de uma escada grande. Lá na congregação tem. Você precisa de uma escada grande para subir na sua laje, na sua caixa d'água. Lá na CCB tem. Mas vá lá pedir emprestado para ver se você consegue.
Só consegue os lambibota, os baba-ovo. Vai lá buscar à noite para ninguém ver, para fazer o serviço no outro dia. Então ele vai buscar à noite. Ele fala com o cooperador dele, que ele é lá, se for um porteiro, se for um auxiliar de porta, se trabalha no estacionamento, na cozinha, sabe esses caras que tem cargo na igreja? Aí eles falam com o cooperador, eles conseguem fácil, porque eles são lambibota. Então eles vão buscar à noite para ninguém ver, para fazer o serviço deles. Aí quando trazer, traz à noite, para ninguém ver, porque é povo privilegiado. Assim, quem tem cargo privilegia quem tem cargo. Eles são da panela, sabe? São da panela. Então é povo de classe. Então, se você tem cargo e contatinhos dentro da igreja, você consegue as coisas, sabe? Você consegue as coisas, mas se você não tiver contato, que eu falo, lambibota, puxa saco, baba-ovo. Se você tiver, você consegue as coisas, mas você tem que fazer na escuridão, assim, sabe? De noite, para outros que não tem cargo, não tem nada, não vê você pegando as coisas lá emprestadas da igreja, porque aí vai dar margem para aquele também fazer, sabe? Por exemplo, um porteiro pede lá uma escadona emprestada ou um andame emprestado para fazer um serviço na casa dele. Tem que ser discreto para eu ou outro que não tenha cargo, não tenha ministério, não tenha nada, não veja, porque senão vai me incentivar a pedir. Ah, se aquele porteiro pediu, eu também vou pedir. Então eles não querem que você veja para você não fazer isso. Você que não tem os contatinhos lá no ministério. Eu conheço esse povo por dentro, rapaz. Eu sou especialista em pecadores e ser bestas. Ah, rapaz. Já vi, eu já vi muita coisa, muita sacanagem no meio dos pecadores e ser bestas. Então você está no meio dos pecadores ser besta, você padece necessidade, os pecadores ser besta ali tem, mas não ajuda você. Aí no dia do juízo, que o juízo não necessariamente será naquele dia lá, pode ser um ano depois, uma semana depois, 5 anos depois, 10 anos depois, 20 anos depois. No dia do juízo, que Deus resolveu acertar a conta, aquele lá não fez, não plantou misericórdia, não plantou piedade, não ajudou uns aos outros, porque a palavra é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ora, se esses pecadores se eles não ajudam nem uns aos outros como o Senhor Jesus Cristo nos amou, e qual foi a prova que o Senhor Jesus Cristo nos amou? Que deu a vida por nós. Ou seja, se os pecadores não emprestam nem alguma coisa, ou não faz nada por uns pelos outros, quanto mais dá a vida. Aí no dia do juízo, que o Senhor resolveu acertar as contas, em vida mesmo, aí o sujeito não plantou misericórdia. Como é que vai colher misericórdia? Se você não plantou misericórdia, se você não tem boas obras. Boas obras é isso, rapaz, é ajudar uns aos outros. Quem pratica boas obras é de Cristo. Ajudar uns aos outros. Quem não pratica é mentiroso sem vergonha, rapaz. Não passa de um mentiroso sem vergonha. É blá blá blá, é estelionatário espiritual. É um pistoleiro espiritual, é um palorelo. Só blá blá blá, fala de Cristo, é Cristo, é Jesus que sim, mas não pratica as obras de Cristo. Quem pratica obras de Cristo ajuda uns aos outros. O sujeito aí tem carro, tem caminhonete. Aí, se você precisar, por exemplo, o sujeito aí, um CCBista, tem uma caminhonete. Ministério tem caminhonete. Vários ministérios têm caminhonete, você percebeu, né? Vários ministérios têm caminhonete. Ele é cooperador, ancião, diácono e tudo. Aí seu fogãozinho tá mirrado. Aí você viu um fogão assim, mais ou menos bom, novo, seminovo, aí comprou lá por um bom preço, mas você precisa buscar o fogão, porque o rapaz lá vende o fogão para você retirar o fogão. Porque se você for contratar
Se você for fazer um carreto, o carreto fica mais caro do que o fogão. Então seu fogão está mirrado, você viu uma oferta lá, na internet, no Facebook, em algum lugar. Aí você comprou um fogão lá seminovo, porque o sujeito lá é mais... vendeu o seminovo, que ele quer comprar outro novo. Aí você foi lá e comprou, para retirar. Aí você conhece aquele cooperador, aquele diácono, aquele ancião que tem uma caminhonete, ou aquele irmão lá, bem sucedido, que tem uma caminhonete. Aí você vai falar com ele que precisa... irmão, não dá para fazer um carreto para mim, não? Aí ele fala, irmão, onde é? Tal lugar. Mas aí ele quer cobrar. Ele quer cobrar para buscar um fogão para você. O sujeito é bem sucedido. Ele tem condição de ir lá de graça para você. Você vai pular aqui a gasolina. Mas ele quer cobrar, rapaz. Ou seja, ele não praticou a piedade. Ele não praticou a misericórdia. Ele não plantou misericórdia. Ele não plantou a bondade, compaixão. Aí ele quer colher. Porque ele não faz. Ele quer cobrar do outro irmão para buscar um fogão em algum lugar. Ou uma geladeira, ou um produto qualquer. Nesse caso aqui que eu estou no exemplo, no fogão. Ele quer cobrar. Aí o carreto sai mais da metade do preço do fogão. Aí ele desiste. Aí ele fala, irmão, depois eu vou ligar pro irmão, eu vou lá ver se der certo lá, eu vou ligar pro irmão. E não liga. Porque se o carreto fosse grátis entre aspas, né? Porque aquele vagabundo já tem uma caminhonete, sabe? E esse vagabundo tem uma caminhonete, ele já pediu a caminhonete para Deus para trabalhar na obra. Sabe aqueles vagabundos que tem um carro que diz que tá para trabalhar na obra, mas é para trabalhar na obra quando dá publicidade, quando é para o ministério ver. Mas para fazer para outro irmão, o safado não ajuda. Então aquela merda daquela caminhonete, ele pediu para Deus para trabalhar na obra. Mas se você precisar dele para carregar o fogão, ele não acha que isso aí é obra de Deus. Ele acha porque não vai dar ibope para ele. Você ser besta é sem vergonha, rapaz. Você ser besta é mentiroso. Então aquele safado da caminhonete pediu a caminhonete para Deus para trabalhar na obra. Mas é na obra que dê ibope, quando é para o ministério, quando é o cooperador pedir, o cooperador de jovem pedir, o ancião, o carregado regional, o carregado local para carregar um instrumento, aí ele vai, para levar um órgão, ele vai, porque dá ibope. E aí quando precisar levantar lá um instrutor, ele quer ser lembrado. Porque é um pilantra safado. Mas para carregar o fogão daquele irmãozinho lá que não dá ibope, ele não vai. Ele quer cobrar. Irmão, pro irmão vou fazer tanto. Como se tivesse fazendo desconto. Sabe, rapaz, ser besta é mentiroso, rapaz. Quase todos eles são assim. Quase todos eles são assim. Engana, ser besta engana outro ignorante, outro sem noção que não conhece ser besta. Eu conheço ser besta, rapaz. Quase todos eles são assim. O sujeito tem um carro. Mas esse carrinho aqui Deus preparou para trabalhar na obra. Para trabalhar na obra quando dá ibope. Mas se você for um Zé Ninguém pedir algum favor para ele não vai fazer. Porque, agora, se ele tiver uma caminhonete, aí chega um encarregado de orquestra, encarregado local, o encarregado nem vai pedir, vai dizer que tem uma necessidade de um irmão para levar um instrumento, que o irmão tem uma caminhonete para levar um instrumento, um órgão, para tal lugar, surgiu a necessidade, aí ele corre lá, aí ele vai lá e chega abrindo as pernas, puxando o saco, lambendo os pés do encarregado de orquestra para levar. Aí deixa os afazeres dele para fazer isso. Por quê? Ele deixa os afazeres dele, porque se ele chegar em casa e contar para a esposa dele que vai deixar de trabalhar naquele dia ou fazer alguma coisa para ele naquele dia, a esposa dele deixa ele ir. Porque a esposa dele também quer ser da obra da piedade. Se ela for organista, quer ser instrutora. Então ele deixa os afazeres dele para pegar aquele órgão e levar em tal lugar. E ele vai lambendo o saco, vai todo alegrinho. A esposa dele deixa. Porque são dois pistoleiros.
Porque se a esposa souber que ele fez um carreto pro irmão de graça e tudo, ela também vai ficar puto da vida. Porque não dá ibope. Mas quando é pro ministério, sabe? Então ele pediu o carrinho para fazer a vontade de Deus, para trabalhar na obra. Mas a obra que dá ascensão de carreira, ascensão de cargo. Porque para outros é ninguém, que não dá ibope, nem, sabe? Aí chega no dia da calamidade, no dia que a água bate na bunda, ou no dia que o galo canta, que tá apertado, aí quer misericórdia. Aí chega lá em cima do púlpito, para testemunhar, pede oração, irmão, ore a Deus encarecidamente por mim. Aí cita aquela frase, desde o menor até o maior. Só que na hora para fazer, no tempo que ele teve a oportunidade de plantar misericórdia, que nem está escrito a Bíblia, quem planta colhe, sabe? No dia que ele teve a chance de semear, ele não semeou no menor, ele semeou no maior, que foi um encarregado de orquestra, que foi um encarregado regional, que foi um ancião. Mas aquele lá que ele não foi buscar o fogão para um pobre, ele não semeou, aí ele não se lembrou sabe? Agora que hora, aí quando a água bate no pescoço, aí quer a oração do menor, desde o menor. Vai se lascar, rapaz. Você não plantou misericórdia, você não plantou piedade, você não plantou compaixão. Olha, conheço um caso de um irmão que precisava comprar uma geladeirinha velha, daquelas bem antigas, que ele mudou de cidade. A geladeira custava R$50. Geladeirinha, era aquelas bem pequenininha, antiga, michuruca mesmo. E um irmão consertava geladeira. Tinha uma loja de refrigeração e consertava geladeira. Ele vendeu a geladeira por esse irmão pobre, miserável. A geladeira era a pior que tinha lá, sabe? O rapaz que deixou para consertar viu que não compensava retirar a geladeira, então deixou lá. Sabe aquelas refrigeração aquele lugar que conserta a coisa, você põe lá para consertar. Aí se você não retirar em tal dia, o rapaz tem o direito de vender para pegar o dinheiro dele, sabe? E te dar o resto, porque você não foi lá pegar a coisa. Então ele pegou uma chance de geladeirinha e vendeu pro irmão, pô, por um preço lá bem. Aí tinha uma geladeira boa lá, custava 150 ou mais, e ele doou para a igreja. E ele doou, foi de graça. Ele pegou a geladeira, teve uma necessidade lá na construção da igreja. Ele pegou a geladeira, botou em cima do carro, levou a geladeira e doou para a igreja. Mas para o irmão, ele vendeu a geladeira mais barata. Vendeu, mas para a igreja ele doou. Por quê? Porque a igreja dá ibope. Você doar para a igreja dá ibope. Porque é um povo, sabe? É um povo que eles fazem as coisas, eles agem, eles se movimentam pelo que está vendo os olhos. Então ele para a igreja dá ibope. Que o cooperador vai saber, o ancião vai saber, o ancião vai chegar lá e ver aquela igreja. E o caixa da igreja não caiu. Essa geladeira aqui? Ah, foi o irmão lá que doou. Que um irmão? Ah, o irmão fulano tal conserta a geladeira lá. Então, sabe, na hora de apresentar um porteiro, entendeu? Qual é a malícia, a astúcia? Mas se ele doasse aquela geladeira para um irmão, aquele irmãozinho que mudou de cidade, chegou na cidade dele, não tinha dinheiro para comprar, ele não doou, porque não dava ibope. Porque é um povo que olha com os olhos da carne. É um povo carnudo, pistoleiro e interesseiro. Dizem que são cristãos, mas não praticam as obras de Cristo. É um fake, é um mentiroso, é um enganador. Engana a si mesmo, engana os outros. Aí faz essas coisas, aí o tempo passa. 5, 10, 15. No tempo lá que a corda
que a corda arrebenta pro lado dele, aí ele vem pedir oração do menor até o maior. E você acha que Deus vai ouvir a oração do menor? Se ele orar em favor do que ele lá, você acha que Deus vai ouvir? Vai o quê, rapaz? Deus não é. Deus, se eu não me engano, Deus não esquece, não. Deus é justo. Ele atende a necessidade de acordo com a sua justiça. Não é porque uma multidão de pecadores se besta a hora que vai atender, não. Então, esse cara da geladeira já morreu. Morreu um tempo atrás aí, tem o quê? Isso foi um caso que aconteceu. Morreu um tempo atrás desse aí. E o cara da geladeira, o pobre da geladeira, tá até hoje, tá até hoje. Sabe? Porque um povo que olha com os olhos da carne, esse povo não faz, pecadores e bestas, não fazem caridade, eles fazem investimento. Não fazem caridade. Eles não sentem aflição pela quebra de José. Eles não têm piedade de ninguém. Eles não ajudam ninguém. Eles não praticam bondade. Eles praticam investimento. Se você precisa de uma coisa, se ele vê que você dá retorno, aí eles fazem. Se eles perceber que você é um mato que você é um deserto que não vai sair coelho, que você é um mato que não vai sair coelho, eles não fazem. Que eles fazem investimento, eles não fazem caridade, eles não praticam piedade, eles praticam investimento. Por isso que no dia do juízo, não terá misericórdia. Por quê? Porque eles não plantou misericórdia. No dia do juízo, Deus não terá piedade deles, Deus não terá compaixão deles, porque eles não plantou. E Deus não é mentiroso, rapaz. Deus não é pilantra. Porque se Deus fizesse isso, eu chamava Deus de pilantra, de um vagabundo sem vergonha. Porque se Deus fizesse isso, era um vagabundo sem vergonha, um canalha safado, cachorrão. Mas Deus não faz sacanagem. No dia do juízo, não terá piedade desses pecadores ser bestas, porque eles não praticaram, eles não plantaram. Eles fizeram investimento e não caridade. Pegou a visão aqui do cavaleiro? Até mais.